eu recebi uma pergunta assim: eu fiz o shiatsu no paciente com torcicolo e não consegui dar muito resultado. O que eu mais posso fazer? Se você atender um paciente de torcicolo e não conseguiu dar tanto resultado assim, o segredo para que você dê mais resultado dentro de um quadro de paciente que está com torcicolo é, na verdade, chegar dentro do diagnóstico certo, porque a pessoa pode estar com um torcicolo por causas diversas. Então, você precisa ter um diagnóstico certo para aplicar a terapêutica mais adequada. Então, provavelmente, você não conseguiu chegar dentro de um diagnóstico mais adequado desse paciente, por isso diminui o resultado dentro da terapêutica. E aqui, a pessoa mandou para mim inbox e escreveu: eu fiz o shiatsu. Então, na verdade, como eu leio, eu entendo que você, terapeuta, que me enviou essa mensagem, você deve trabalhar somente com o shiatsu, né? E aí é fato que o shiatsu, eu sou uma apaixonada, e o shiatsu é uma das técnicas que eu gosto demais, né, de trabalhar, é a minha paixão, mas é fato que o shiatsu ele consegue tratar tudo, mas é fato que só o shiatsu ele não vai conseguir dar resultado em tudo, né? E nesse caso do torcicolo, então assim, depende muito do diagnóstico, a gente tem que fazer um mapeamento do todo do paciente para aplicar a terapêutica correta para a gente conseguir mais resultado. Mas eu vou deixar uma dica aqui de uma orientação que eu dou para o meu paciente, para que, vamos supor, que veio um paciente com um torcicolo para mim, aí, né, fiz toda a anamnese, o diagnóstico, tal, apliquei a terapêutica. E chegou no final da sessão, meu paciente melhorou 80%. Ele não chegou ao 100% dentro daquela primeira sessão que ele veio com o torcicolo. Então, faltou os 20% para ele ficar super bem, vamos dizer assim, né? E aí, esse tanto que faltou, esses 20% que faltou para ele ficar os 100%, eu dou a orientação para que ele faça esse exercício que eu vou ensinar para você agora, que naturalmente ele consegue chegar em poucos dias dentro dessa recuperação do 100%. Então, deixa eu ver aqui se eu estou num ângulo bom para mostrar para você. Então, vamos supor que o paciente, aqui, ele está com dificuldade de virar para esse lado aqui, que está a minha mão. Então, você vai orientar como o paciente? Você vai dizer assim para o paciente: você vai levar os... e outra coisa importante também, o torcicolo, ele varia os movimentos que o paciente pode ter, não é só esse movimento de rotação lateral aqui para o meu lado esquerdo, né? Ele pode ter uma limitação de movimento de rotação para o lado direito, para o lado esquerdo, ele pode ter uma dificuldade na inclinação lateral da cabeça, ele pode ter uma dificuldade mais na extensão do pescoço, ou ele pode estar com dificuldade mais na flexão, nesse movimento aqui. Então, a primeira coisa é você perguntar para o paciente, né? Aliás, já perguntamos no início da sessão, né? Então, para você mapear o seu paciente para tratá-lo, antes de iniciar a terapêutica, você pergunta para o seu paciente, né? Qual o movimento que você está fazendo que você sente a dor? Então, vamos supor, vou dar um exemplo, que o paciente está com dificuldade aqui de virar para o meu lado esquerdo e ele está com dificuldade de fazer essa rotação lateral. Então, você vai falar assim para o paciente: olha, você vai fazer o movimento que você sente a dor, então, até aonde te é confortável. Você faz o movimento da dor, aí você vai falar, na verdade, aonde você sentir a dor, você para. Então, vamos supor que eu tivesse com torcicolo
e aqui eu sentisse a dor, né? Nesse ângulo eu sentisse a dor, mais ou menos aqui, nessa parte aqui eu não conseguiria virar mais que isso. Então o paciente ele vai fazer o movimento da dor, e aí você vai explicar assim para o paciente, agora você volta um pouquinho desse movimento onde você fica confortável e não sente a dor. Daí o paciente vai virar um pouquinho, aí ele vai perceber que, nesse ângulo aqui tô confortável. E aí qual a orientação que você vai dar? Você vai pedir para o paciente fazer pequenos movimentos onde não provoque a dor dele, onde não irrite a dor dele. Movimentos lentos e curtos. Quando eu falo curtos, significa uma amplitude de movimento. Vamos supor que o movimento ele faz um ângulo até aqui. Você vai pedir para ele fazer um movimento curto, só um movimento assim, bem curtinho. Então, não estou conseguindo virar do lado de cá, quando eu chego aqui eu sinto a dor, daí então, sentiu a dor, volta um pouco o movimento, para onde não sente a dor, e aí pede para o paciente fazer vários movimentos que ele sente a dor, então numa velocidade baixa e numa amplitude de movimento bem curtinha, pequenos movimentos curtos, e ele vai fazendo esse movimento bem curtinho, né? Só que mais devagar, aqui deu uma acelerada, pessoal, desculpa. Então, você vai pedir para ele fazer esse movimento várias vezes. Aí, por exemplo, mais ou menos umas 10 vezes, não tem um número de vezes, você testa, você vê o que é confortável para o seu paciente naquele momento, né? Testar no sentido de mapear o que está acontecendo ali dentro de sala. Então, ele fez algumas repetições desse movimento, devagarzinho e tal, e aí você pede para o paciente voltar de novo para a posição aqui, olhando para frente, e aí depois você fala para ele, agora você faz o mesmo movimento e vê se você consegue ir um pouquinho mais, até onde você consegue agora fazer esse movimento onde até a dor. Daí na hora que ele for testar, vocês nitidamente vão perceber que o pescoço dele já vai conseguir ir um pouco mais. Você já vai ganhar um pouco de movimento na hora com o seu paciente. Então, se vocês quiserem fazer esse teste com vocês, não necessariamente a gente precisa estar com torcicolo, mas às vezes a gente não tá com um movimento tão solto, tão perfeito, né? Você sente que às vezes quando você chega lá no máximo, você sente uma contratura na musculatura, não é um movimento solto. Você pode até testar aí agora com você. Você fica de frente, leva a sua cabeça até onde você sente que começa a tensionar a sua musculatura, e aí depois você volta um pouquinho e começa a fazer pequenos movimentos devagar, em movimentos curtos, em direção ao movimento que você quer ganhar mais amplitude. E aí depois você faz algumas vezes e volta. Se você estiver fazendo em você mesmo agora, você vai perceber que quando você for testar novamente, você vai perceber que seu pescoço ele vai conseguir fazer um movimento numa amplitude maior e você vai sentir menos contração muscular onde você sentia que estava retesando.